E agora vamos para um dos momentos mais sensíveis e poderosos do nosso podcast, o quadro Entre Mães. E aqui a gente abre o coração sem julgamento para compartilhar dores, coragens e renascimentos. Hoje, quem vem dividir sua história conosco é Tamires da Costa, que passou pela dor profunda do luto, mas encontrou na maternidade atípica uma nova forma de amar e viver. Seja bem-vinda, Tamires, ao nosso espaço do podcast. Obrigada, Karen, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, viu? O prazer é meu. Gente, eu conheci a Tamires e uma das vezes que eu estive internada com o Isaac no hospital e eu conheci a história da Tamires. E desde então, essa história não saiu mais do meu coração. E quando eu pensei no podcast, a primeira mãezinha que eu pensei em convidar a estar aqui era a Tamires. Mas era tão difícil, né? Que bom que nós Verdade. conseguimos. Graças a Deus deu certo. Graças a Deus deu certo. Tamires, fala um pouquinho pra gente sobre a sua maternidade. Eu engravidei dos gêmeos, tive minha primeira gestação gemelar aos 26 anos. Pedro e o Miguel, uma gestação bivitelina, né? Separadinhos, cada um do seu saco gestacional. Portanto, eles nasceram bem diferentes de tamanho, peso. Um era bem loiro, um bem moreno. Com 45 dias de nascido dos gêmeos, eu descobri que o Pedro tinha cranioestenose, que é o fechamento das suturas cranianas. Não tinha moleira, né? E aí começou todo o meu processo de busca de conhecimento, de informação, de médico, né? Nessa época, a minha condição não era tão boa quanto hoje, então aguardei muito o agir do SUS. Marcamos consulta com neuro, para acompanhar neurocirurgião, neuropediatra. E aí, quando o Pedro estava com 5 meses, foi encaminhado para um processo de cirurgia, né? Que ele tem que fazer uma cirurgia, ia passar por um procedimento cirúrgico na cabeça. Só que aí veio toda a pandemia. Foi bem na época da pandemia mesmo. Veio toda a pandemia. E aquele velha história da Santa Casa. Desmarca procedimento. E ele foi dado como um procedimento eletivo, que não era um procedimento urgente. Então, desmarcaram a gente da cirurgia. Quando passou, Pedro já estava com uns 8 meses, marcaram novamente pra gente passar por uma nova consulta com o neuro para fazer uns novos exames para eles marcarem a cirurgia. Marcaram. Fui pro hospital, internei com o Pedro no hospital para fazer cirurgia. Não fizemos a cirurgia mais uma vez, voltamos para casa. E aí ficamos bem, a fase crítica da pandemia, ficamos bem esquecidos e o tempo foi passando. E aí eu aguardando, era a consulta que a gente ia, às vezes chegava no ambulatório da Santa Casa, mandava a gente voltar para casa porque não tinha mais consulta. Peguei, quando foi, o Pedro estava com 1 ano e 5 meses, a gente decidiu judicializar todo o processo dele, porque até então a cirurgia não tinha vindo ainda pra gente. E ele precisava operar com 6 meses. E qual que era a urgência da cirurgia? Por que que ele precisava operar? Porque se ele não operasse, nessa época, eles falam assim: tem que ser com 6 meses de vida, por conta do tamanho, por conta da idade, por conta da cicatrização ser mais rápida, né? Por conta do crânio não estar tão enrijecido. E não foi o que deu, né? O que aconteceria mais tarde seria uma consequência, sequelas mais tarde, se ele não operasse. Ele poderia perder uma visão, fala, audição, poderia ter uma, como eles falam Dano de, cognitivo. sim, desculpa, pressão intracraniana, que é quando o crânio começa a apertar o cérebro. E aí pode ter uma parada, hemorragia, pode vir até a falecer, né? Sentir muita dor de cabeça. Quando eu procurei o processo para judicializar toda a cirurgia do Pedro, já havia essa hipótese. Que aí foi quando eu me desesperei, né? Eu procurei o médico dele na época na Santa Casa, o médico dele estava em greve, praticamente todo ambulatório estava em greve. Isso, ele estava com 1 ano e 5 meses. Não consegui ter um retorno. E eu estava com todos os exames bem recentes dele em mãos. Procurei o médico dele no particular. Eu lembro até hoje que eu paguei R$ 800 na consulta para ele só olhar os exames do Pedro e me falar o que estava acontecendo, que eu falava, eu preciso de uma posição. Tá na hora de eu me desesperar ou eu posso ainda aguardar com ele? Ele dá para ele esperar,
todo esse processo, né? Finalizar a Covid, remarcar a cirurgia novamente. E o doutor olhou e falou: mãe, o Pedro não pode mais esperar. O Pedro tá sofrendo uma pressão intracraniana. Ele precisa ser operado urgentemente. Falei: o que eu vou fazer? Foi quando eu judicializei o processo da cirurgia dele. Aí lá, começou todo o processo. Eu lembro que a gente entrou em 2021, no começo de 2021, com o processo em março. Quando foi de maio, o juiz já tinha dado a liminar, deu para a Santa Casa 45 dias para que eles realizassem o procedimento. Furou a liminar, porque acabou o tempo, a Santa Casa não entrou em contato comigo. Aí lá a gente começou a ir atrás novamente. Foi quando eu postei, fui na televisão, fui no jornal, postei no Instagram, no Facebook, o que estava acontecendo, expôs toda a história, né? Aí ficou aquela: Ministério jogava para Santa Casa, jogava para o Estado, porque o material da cirurgia não tinha chegado ainda, porque ele tem umas placas aqui na cabeça, a placa não tinha vindo, porque o governo não tinha liberado a verba. Um jogava pro outro. Até que marcaram. Aí veio, foi em julho. Marcaram pra gente internar no dia 5 de julho. Marcaram a nossa internação. Fui com ele, dia 5 de julho. Lembro até hoje. Um dia antes, a gente preparando mala, documento. E eu muito tranquila e confiante que ia dar tudo certo. Internei com o Pedro no dia 5. No dia 7, ele entrou no centro cirúrgico bem cedo. Eu lembro que a cirurgia dele demorou praticamente de 10 a 12 horas de procedimento cirúrgico. Não era para ser todo esse tempo. Por quê? Ele estava uma criança, digamos assim, o médico falou, uma criança velha para fazer o procedimento, né? E como estava tudo judicializado, o médico falou também, o Pedro vai precisar fazer essa cirurgia em 2 partes. A gente não vai conseguir fazer tudo que a gente precisa fazer, porque agora cresceu, mudou, crânio, cérebro, tudo, massa, tudo cresceu, ficou em abundância, né? Então vai precisar de mais tempo. Não dá pra gente fazer tudo numa cirurgia só, porque o corpo não vai aceitar. Pode ter um sangramento inaceitado, ele pode choque, ele pode ter uma parada, pode ter uma hemorragia interna, ele pode vir a falecer na mesa de cirurgia. Então, ele vai precisar fazer 2 procedimentos no intervalo de 3 meses, mais ou menos, né, para que se tornasse seguro para ele. Como estava judicializado, eu tinha que informar isso ao juiz, porque ele tem que me liberar mais uma verba, não ia ter que ser só uma. Então, eu fui lá, ele fez um laudo, médico tudinho, o que podia, o que não podia, levei para o meu advogado apresentou para o juiz manda todo esse laudo para uma equipe médica que fica em segredo de justiça para analisar a situação se realmente é preciso, bateu o martelo que realmente precisava fazer os 2 procedimentos no intervalo de 3 meses, cada procedimento. E no dia da cirurgia do meu filho, ele fez os 2 procedimentos numa cirurgia só. Foi onde eu vim perder o Pedro, onde meu filho faleceu. Não faleceu, eles falam que ele não faleceu no dia de cirurgia, mas para mim, eu vi meu filho acordado no centro cirúrgico, ele não saiu mais acordado, então para mim ali ele já eu não estava mais, né? E aí começou, minha filha. Aí, Karen, aí começou a grande luta da minha vida, que eu nem sabia o que eu ia passar ainda. O Pedro operou dia 7, no dia 8 eu cheguei na UTI. Ele estava já saturando, estava tendo queda. Começaram a dar muita adrenalina para ele, para tentar segurar ele. Não ficava, não mantia. E aí chamaram o médico que tinha operado ele. Ele simplesmente foi lá, nem olhou na minha cara. Entrou para fazer um exame. Simplesmente olhou para mim e falou: mãe, quando a gente faz uma tomografia pós-cirúrgica e tem vida, aqui, assim, apontou na tela, aqui fica colorida. Eu do Pedro não tá colorido. Nessa, em desespero, ele simplesmente saiu, me deixou com a secretária dele ali para me explicar o que estava acontecendo. Sumiu. Não falou, não deu mais satisfação nenhuma. Nem o que tinha acontecido. Olha, talvez aconteceu um erro, entendeu? Em tal momento da cirurgia. Mãe, a gente tentou, sabe? Eu lembro, cara, nitidamente, tudo que ele me disse quando ele saiu do centro cirúrgico com meu filho. Mãe, eu tive que quebrar todos os ossinhos da cabeça do Pedro e vir construindo como um quebra-cabeça. Só isso. Mais nada. E na hora você tá tão assim, querendo ficar com seu filho, que eu nem dei ideia porque ele tava falando, sabe? Meu filho tava subindo no elevador pro UTI, eu fui acompanhar ele. Tchau, obrigado, acabou. O Pedro ficou dia 7, 8, 9, 10, 11. No dia 11 eles falaram que o Pedro tava com morte encefálica. Vamos entrar para um protocolo de morte encefálica, mãe. E aí você tem que aguardar todo esse protocolo, que eles começam a fazer um monte de exame para confirmar. Nossa, gente,
Eu comecei a conversar com meu marido pra doação dos órgãos, sabe? Rolou todo um preparo. 11 e 12, no dia 13. Mãe Pedro não tá em morte encefálica. Existe um risco de vida ainda. Saí correndo de casa para ir no hospital para saber o que tinha acontecido. Falei, meu filho tá vivo. Cheguei lá, o médico, como se diz, responsável da UTI, que fica o Dr. Rômulo. Um amor de pessoa, médico maravilhoso. Ele falou, mãe, a gente fez bastante exames, foi descartado a morte cefálica, ele não se encaixa nesse quadro. Tem um risco de vida ainda no cérebro do Pedro, que tá respondendo. E aonde ele tá agora, que cai o diagnóstico para ele, né, é que ele tá em coma natural. Vai depender só dele. Não depende mais da gente. Falei, bom, tem uma esperança, né? Aí foi dia 13, dia 14, dia 15. Karen, eu ia todo dia para esse hospital. E eu pedia, filho, acorda. Filho, volta. Filho, acorda. Deus devolve meu filho. No dia 16. E, tipo assim, o UTI a visitação ficava aberta, sabe? Pra mim e pro meu marido. Então a gente ia cedo, voltava às 11 pra casa por causa do Miguel, que é o irmão do Pedro, porque ele não almoçava sem a gente, eu tinha que ir lá dar atenção pra ele no almoço. Às 1 eu voltava pro hospital. No dia 16, eu fui e decidida entregar ele pra Deus. Eu cheguei lá, chorei muito, muito, muito. Pedi para as meninas colocar ele no meu colo. Peguei o meu filho, beijei, abracei. E eu falei, Deus, faz o melhor para ele, não para mim, porque eu não aguento. Aí fui embora para casa, era umas 11 e pouco. Quando foi 12h36, me ligaram. Mãe, você e o pai do Pedro pode voltar aqui? Ali eu já sabia que ele tinha ido embora. E quando eu cheguei lá, ele já tinha partido. Já tinha ido embora. É uma sensação que eu não desejo pra ninguém. Uma situação que você não perde um filho, você perde algo dentro de você que nunca mais é devolvido. Nunca mais, nunca mais. Você vive constantemente na falta de alguma coisa. Todo dia me falta algo. É como fazer. Eu vou fazer um almoço, mas não vai ficar legal, mas eu vou ter que fazer. É assim, todo dia me falta ele. Mas eu preciso continuar, né? Pedro faleceu, eu tive. Falar que eu vivi um luto. Não tive muito direito de viver um luto, sabe? Meu luto por muitas vezes foi tomado de mim. Com uma semana a gente pediu. Eu esqueço o nome. O que fala tudo do processo, do hospital? Prontuário. Pedimos o prontuário, vimos muitos erros no prontuário, foi onde eu decidi entrar com um processo, né? No caso da morte do Pedro, processei médico, Santa Casa, Estado. Tá, o processo ainda tá em andamento. Parece que já tá. Estamos quase no fim, graças a Deus. Quando foi. Pedro faleceu dia 16 de julho de 2020. Pedro faleceu. Vai fazer 4 anos que ele se foi. Quando foi dia 16 de janeiro de 2022, eu descobri que eu tava grávida. Não esperava. Eu achava que eu tava com Covid. E muito engraçado que dia 16 de janeiro de 2022 completava 6 meses que eu tinha perdido o Pedro. 6 meses. Então, todo dia 16 é tenebroso, sabe? Eu fico recolhida, eu choro, quero meu canto. Nesse dia eu fiquei ruim, com dor de cabeça, com uma febre. Falei, gente, será que eu tô com Covid? Fiquei pensando, né? A gente foi na casa de uns conhecidos nossos e a esposa do primo do meu marido falou: vamos fazer um teste também de gravidez. Eu tô grávida, não, menina, mas vamos fazer. Falei, fiz e deu positivo. Lá me vem o Samuel. Como diz, propósito de Deus. Realmente, Samuel é um propósito de Deus na minha vida. Samuel nasceu prematuro, toda a minha gestação foi muito tranquila. Nunca deu problema nenhum nos exames, estava tudo normal. Samuel era uma criança normal. Tudo muito engraçado, porque eu sou de julho, meus gêmeos são de julho, Samuel é de julho, Pedro faleceu em julho, então todos os acontecimentos da minha vida. Samuel nasceu em julho, dia 14/7, prematuro. Veio num parto normal, não era normal, era para ser cesárea, mas não deu tempo nem do anestesista chegar, ele já saiu. Nasceu em sofrimento fetal, porque eu tava perdendo líquido pelo xixi e eu não sabia. Dali correu com o Samuel. Entubaram ele, sabe? Fui pra casa com 3 dias, né?
Fui pra casa, tive alta. No quarto dia eu voltei pra visitar o Samuel. Lá vai mais uma vez. Meu chão caindo. Mãe, quadro de Samuel não é um quadro bom. É uma situação muito grave. Falei, pronto, eu vou perder meu filho. Samuel nasceu com um PCA no coração, Samuel nasceu com o fígado inchado, nasceu com os exames totalmente alterados, que eles não sabiam o que era, nasceu com uma infecção que veio através da minha bolsa, mas que não saía nos meus exames. Tipo, eu não tinha esse controle, a gente não sabia. Só foi descobrir que veio de mim depois que ele nasceu. Lá começou. Eu não podia tocar no Samuel, na incubadora, eu não podia falar com meu filho, porque o coração dele acelerava e isso fazia mal pra ele. Eu só podia olhar. Isso me revoltava muito, porque eu demorei muito tempo pra aceitar, sabe? E aí eu falava, meu Deus tá me castigando, não é possível. O que eu tô fazendo aqui? Eu venho ver meu filho, eu não posso pegar. Não posso tocar, porque eu tô fazendo mal pra ele. Contanto que eu acho que eu fiquei até umas 3 visitas sem ir, sabe? E meu marido que ia. Quando foi, Samuel ficou quase 2 meses entubado, julho e agosto, todinho. Eu lembro quando foi mais ou menos dia 1º, dia 2 de setembro, desentubaram ele, saiu do oxigênio, ficou só no catéter. E aí, quando a gente pensava que ele ia pro quarto, os exames dele começaram a vir alterados. O fígado desinchou, a infecção foi embora, mas foi tomação de antibiótico um atrás do outro, até um que pegasse e funcionasse. Os exames dele começaram a vir alterados mais uma vez. Falei, e agora? Aí suspeitaram de meningite. Não era meningite. Aí foi fazer uma ressonância. Deu excesso de líquido na cabeça, que é a famosa hidrocefalia. Mãe, é o seguinte. Aí não, aí tá cogitaram a ideia de que, a questão de gerar, né? Fazer exame eu e meu marido pra saber se era, porque eu já tinha o Pedro, já tinha um caso, né? Mas enfim, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Realmente era pra ser do jeito que era pra ser mesmo. Fizemos exames. Pedro tá realmente, o Samuel tava realmente com excesso de líquor, dado como hidrocefalia, o diagnóstico, mas que não tinha indicação ainda de cirurgia. Beleza. Mãe, Samuel vai ser transferido pra Santa Casa e lá ele vai fazer acompanhamento com o neuro, né? Que vai te explicar melhor o que vai acontecer, o que vai ser feito e tal. Saímos da maternidade de Maria de ambulância, fomos transferidos para Santa Casa. Quando chegou na Santa Casa, o médico falou: mãe, o Samuel não vai precisar fazer cirurgia agora, porque esse excesso de líquido pode ser que realmente seja só da prematuridade. Conforme ele for desenvolvendo, ela se resolve sozinha. Vamos só acompanhar. Beleza, isso foi em setembro. Quando foi dia 27 de setembro, a gente saiu da Santa Casa, ganhamos alta, fomos para casa. Quando foi em outubro, eu lembro, ó, a gente saiu no dia 27 de setembro, dia 12 de outubro eu internei com o Samuel com bronquiolite. Na internação da bronquiolite, a gente descobriu que a cabecinha dele estava crescendo e que ele precisava fazer cirurgia para colocar uma válvula. Menina, o maior choque para mim, Karen, foi ter entrado no centro cirúrgico, o mesmo centro cirúrgico que o Pedro tinha operado. Eu falei que aquele dia foi a coisa mais difícil que eu tive que fazer, deixar mais um lá dentro. Deixei Samuel, saí pra fora. Samuel operou no dia 12 de outubro. Saiu, foi pra UTI, ficou na UTI, foi pro quarto, a gente foi pra casa. Quando foi em dezembro, finalzinho de dezembro, mais uma vez, a válvula dele não tava funcionando. Voltei com ele pro hospital. Mais uma vez, cirurgia na cabeça. Ele tem 2 válvulas hoje, né? Lado direito e lado esquerdo. Optei por não mexer em uma por conta de infecção, porque era um risco maior, né? Eu falei, não. Então deixa, porque ela tá funcionando, mas tá funcionando pela metade. A gente vai colocar uma maior. Colocamos. É bem tudo interno, tanto uma quanto a outra. Fez a cirurgia, colocou a válvula, saímos do hospital. Quando saímos do hospital, eu acho que eu tava meio perdida naquela época, eu não tinha muita noção das coisas. Que o Samuel vivia gripando. E eu e UPA. UPA, 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 UPA. Pra você ter uma ideia, era pra ele ter saído da Santa Casa com todos os pedidos de acompanhamento. E eu não saí com nenhum deles, porque ninguém me deu. Eu fui correr atrás. Eu fui correr atrás da neuro. Eu fui correr atrás da pneumologista, pra saber o que ele tinha. Aí veio displasia broncopulmonar, na neuroclonos, com 7 meses de vida, 8 deu confirmação de paralisia cerebral, que ele tem PC. Hoje a gente vive tratamento de segunda a sexta-feira. Fono, TO, físio, todos os dias. Não, a gente não pode parar, todos os dias. Samuel, no primeiro ano de vida dele, do primeiro para o segundo, a gente sempre estava muito no hospital.
tanto que eu falo até hoje que o Samuel ama passear no hospital, tá? Se ele tá ruim lá em casa, quando eu chego no hospital, ele tá rindo, querendo conversar com todo mundo. Eu fico parecendo palhaço no hospital, né? Porque no começo ele tinha muito problema no pulmãozinho. O pulmãozinho dele era muito fraco, então qualquer coisinha ele gripava, precisava ficar no oxigênio. Então a gente corria pro hospital. Eu lembro que uma época a gente até entrou com um pedido na prefeitura de bala pra ficar em casa, porque a gente só corria lá por causa do oxigênio. E aí, quando a prefeitura mandava, dava ok, mandava uma equipe pra fazer exame nele, ele tava bem. Aí a prefeitura me negava. Eu falei, mas também que a demora que vocês vêm, até vocês chegarem, ele já melhorou. Daí, 3 vezes eu tentei, aí depois eu desisti. Falei, ai, chega, eu não aguento mais não, ficar com atrás de prefeitura não, larga a mão. Aí eu consegui, na época, a pneumo dele. Me deu um pedido pra gente ir na federal. Eu lembro que eu fui lá atrás, numa medicação que ele precisava tomar e que era direito dele pelo governo. Eu sei que a dose dela tá em torno de 7, 9 mil reais, mas era um direito dele ser dada pelo governo, que é a Palivazumab, que você toma uma dose todo mês. Depois que ele tomou essas medicação, ele melhorou bastante. Tem mais ou menos uns 9 meses que eu não me interno com o Samuel. A gente vai pro hospital, mas vem embora pra casa. Gente, vocês não têm noção. Quando ela fala assim, que tem E mais ou eu menos uns começo e não 9 meses que ela não interna e ela fica tão feliz, Ai, porque é é uma porque na bênção. época que eu conheci, ela falou pra mim que ela internava com ele todo mês. Todo mês Todo era uma mês ela tinha internação. que correr pro hospital com o Samuel. Era uma internação por algum motivo. E, Tamires, deixa eu perguntar pra você o seguinte. É, falando um pouco mais sobre a questão do luto, como que foi para você passar por esse processo? Como que você conseguiu passar? Logo em seguida você descobriu a gestação do Samuel, né? Que é um presente de Deus, Sim. literalmente. Mas aí você também depois, logo em seguida, você descobriu todas essas outras questões. Que você considera, vamos, se assim podemos dizer, qual que foi, como você conseguiu se manter dentro de todo esse processo, porque você ainda estava vivendo o seu luto, aí veio todo esse diagnóstico, como que você fez para poder sobreviver a esse caos? Karen, eu não sei te explicar assim exatamente como foi que eu consegui, porque eu não consegui ainda. Eu acho que é um processo que vai pro resto da vida. Falar que eu aceitei, não. Eu não aceitei. Eu também não quero entender, porque toda vez que a gente procura as respostas, a gente se machuca. É, Eu lembro que tinha uns 3 meses que o Pedro já tinha falecido. E realmente, a gente tinha um negócio, na época eu tinha uma conveniência, e dali desandou, sabe? A gente foi perdendo, porque eu já não tinha mais o mesmo ânimo, mesma disposição. Realmente eu só levantava pra cuidar do Miguel, porque o meu filho tava ali ainda, precisava de mim. E que não, era um pedacinho do Pedro que tinha ficado pra gente. Eu lembro que tinha uns 3 meses que eu tinha perdido o Pedro, e eu tava sentada na porta de casa, chorando, e o Miguel chegou. O Miguel nunca gostou de me ver chorar. Até hoje é assim, ele sempre me abraça, me beija. Ele me abraçou, me deu um beijo no meu ombro, assim, e falou: Mãe, seu Dodói vai sarar, mãe. Seu Dodói vai sarar. Ali, eu parei, analisei e falei: Gente, não sou eu que tô cuidando do Miguel. É o Miguel que tá cuidando de mim. Ele foi minha base. Se eu não tivesse ele, Karen, eu falo que o Miguel, ele veio assim. Ele veio de outro mundo. Porque o Miguel não me dá trabalho pra desfraldar. O Miguel não me dá trabalho pra comer. O Miguel aprendeu a ir no banheiro sozinho, totalmente independente. Eu falo que ele veio pra ser a minha companhia mesmo, que ele não me dá um pingo de pensa numa criança inteligente, é o Miguel. Ele é demais, demais, demais. É uma pérola, assim, que eu falo que é a minha cereja do bolo. Realmente, é ele. É, não, eu acho que nunca vai ser fácil. Eu falo que vai fazer 4 anos que eu perdi o Pedro. Até hoje, pra mim, é muito difícil. Eu tenho um diagnóstico de depressão, eu tenho um diagnóstico de crise de ansiedade. Não tomo remédio, que eu falo que eu não vou aceitar isso na minha vida, não tomo. Tenho as minhas crises, sabe? Eu tenho meu marido que me dá muita, muita força pra me ajudar. Me ajuda até hoje. Falo que eu acho que eu me apoiei nele e ele se apoiou em mim. Um cuidou da dor do outro. Respeitamos muito a dor do outro, o momento um do outro. É, Eu não sei explicar pra você como é passar por luto, porque eu não tenho uma explicação. Cara, é uma dor que te destrói, que eu falo que eu fui destruída. Destruída mesmo. Realmente, eu não vivo mais pra mim.
Eu vivo pros meus filhos, literalmente. Samuel, então, nem se fala, né? É mais pra ele do que pra mim. Eu não tenho mais vontade de muitas coisas, sabe? Mas eu realizo as vontades dos meus filhos. É, Passar pelo luto é como você andar na escuridão, sabe? É sempre devagar, é um dia de cada vez, um passo de cada vez. Eu nunca penso no amanhã, eu penso em vencer hoje, ficar bem hoje. Eu preciso estar bem hoje, sabe? Eu esses dias estava até vendo na internet que é uma mulher falando sobre isso mesmo, sabe? Sobre você estar bem e não estar bem. Um dia sim, dois não. Um dia sim, eu me permito chorar, eu me permito eu me trancar no meu quarto, ficar no meu canto, sofrer a minha dor, porque eu acho que eu nunca vou deixar de sofrer. Essa dor não vai embora, ela só aumenta, ela parece que vai ficando gigante, tem dia que te sufoca, parece que tá te enforcando. Falo, gente, quando eu acredito, eu não sei, mas pra mim, perder um filho é como se tivesse arrancado uma perna minha. Eu sempre vou andar mancando. Não vai ser perfeito. Nunca mais. Não tem como. Não existe você viver bem perdendo um filho. Eu não sei, eu idealizei muito ser mãe. Eu queria ser mãe. Quando engravidei dos gêmeos, eu pedia pra Deus. Deus, eu quero dois meninos. A gente já tinha nome pronto pra eles. Sabe? Eu, de verdade, eu não sei o que se passou na cabeça desse médico que fez a cirurgia do meu filho, porque ele não tem ideia do que ele fez com a minha vida. Não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem. Eu falo que eu peço por muito tempo. Eu acho que no primeiro ano eu briguei muito com Deus. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu brigava, eu saía no quintal de casa. O que você tá fazendo? Porque tem gente que tem filhos e abandona, joga fora. Por que eu? Por que comigo? Que queria amar, queria cuidar. Eu deixei, eu renunciei toda a minha vida pra ser mãe, pra cuidar dos meus filhos. Eu não, eu tinha muito uma intimidade muito grande com Deus antes, e quando eu perdi o Pedro, essa intimidade acabou. Demorou muito pra me voltar a orar. Eu oro hoje, mas não como antes. Eu converso com Deus hoje, mas não é como antes, sabe? Porque eu sempre falo que ele tem uma parcela de culpa lá, sabe? As pessoas falam, não, Tamires, não, mas pra mim é assim, gente, vai demorar pra mim entender isso, sabe? Eu até hoje não consegui entender o porquê. Não tem resposta, eu sei que não tem respostas, que não adianta eu ficar procurando, sabe? Que propósito de Deus é propósito de Deus e acabou, né? A gente tem que aceitar. Mas a gente se questiona muito isso. A gente quer entender o porquê comigo. Por que aconteceu isso com meu filho? Poxa, eu procurei tanto, sabe? Fiz o melhor, fui atrás. Era só uma cirurgia. O que aconteceu? Do nada. E você acha que eu falo que é tão engraçado porque mães, eu não sei, mas a minha mãe era uma mãe, uma mulher que muito sensitiva, sabe? Ela falava, Tamires, você não vai, porque vai acontecer alguma coisa. A mãe, não, a mãe tá sentindo. Eu juro pra você, por Deus, que aquele dia no hospital eu tava tão tranquila que meu filho ia voltar, que ia dar tudo certo, que eu brigo comigo mesma hoje. Não senti nada. Por que Deus não me avisou? Por que eu deixei acontecer? Eu me cobro muito isso. Tem muita gente que fala também, eles não fazem isso com você mesmo. Mas é impossível, gente. Eu falo que a mente da gente é traiçoeira. Traiçoeira demais. Realmente, tem muitas coisas que a gente nunca vai conseguir entender, né? E muitas não vamos conseguir aceitar. Eu não tenho como dizer para você que tudo vai melhorar, que eu sei o que você está passando, que eu sinto a sua dor. Eu não sinto a sua dor, né? Mas eu sei, Tamires, pelo pouco que eu te conheci, como que todo esse processo ele te fez uma mulher forte. Como que a maternidade com o Samuel também te ajudou a renascer dentro desse processo de dor que você sente. Eu falo que o Samuel veio pra ocupar mesmo a minha cabeça. Porque ele ocupa. 24 horas, gente. Não tem gente que fala, cara, Não tem como tempo que nem de foi? sofrer. Não tem tempo nem de sofrer. Como tem mãe que pergunta assim, você vai. Eu vou em clínicas todos os dias com o Samuel, a gente conhece muitas mães, né? Muitas mães atípicas, muitas mães com crianças especiais, deficientes, de cadeira, sabe? Crianças que não têm cadeira, tem colo. Antes elas, quando eu conto a minha história, elas perguntam, Tamires, como foi? Como você lidou? Gente, eu não lidei. Quando eu vi, eu já estava lá dentro, sabe? Como foi receber a notícia do Samuel, com toda a dificuldade dele?
Não sei, literalmente. Eu falo que quando a gente engravida, parece que já vem um manual junto, né? Você já nasce com ele tudo na sua cabeça. Eu, quando engravidei de gêmeos, eu ficava, gente, como que eu vou fazer com 2 crianças? Me dava muito medo. Mas quando eles nasceram, parecia que eu já era mãe há muito tempo. Precisa de ajuda? Não. Eu falava bem assim, não, pode deixar. Minha mãe, Tamires, não, eu vou fazer tudo sozinha. Porque eu queria fazer tudo sozinha. Eu queria aprender tudo sozinha, eu queria cuidar dos meus filhos tudo sozinha. Eu não sei, as pessoas perguntam, eu nunca sei explicar como foi o baque. Gente, de primeiro instante, quando me falaram que ele tinha hidrocefalia, cabeça, mexeu com a cabeça, né? Já me veio o Pedro na minha cabeça. Falei, meu Deus, de novo? Eu não acredito que eu vou passar por isso de novo. Obviamente, com um baque que eu já tinha sofrido, eu sempre falo que eu me preparo pro negativo. Eu não me preparo para ser surpreendida com o positivo, não. Eu me preparo sempre pro pior, não é pro melhor. Porque eu falo que o melhor vai me surpreender, né? E eu não quero levar baque. Então eu sempre me preparo pro negativo. Quando falaram da situação de Samuel, eu falei assim: eu não acredito que eu tô passando por isso de novo. Vou perder meu filho. Me preparei pra perder ele. Quando ele saiu da cirurgia, que o médico falou: mãe, o Samuel tá bem, tá acordado. Falei: meu Deus, glória a Deus, eu nem tô acreditando nisso. Gente, eu chorei muito depois que eu falei: gente, eu não acredito que eu tava pensando que eu ia perder o meu filho. Mas é porque você já de tanta porrada que você vai levando, né? Que você fala que eu fico meio que desacreditada já. Pode mandar, porque nada mais me surpreende. Eu tô aí. A situação do Samuel foi a mesma coisa. As pessoas, como que foi receber a notícia que seu filho tem paralisia, que seu filho tem hidrocefalia, que seu filho tem clonos, tem displasia? Gente, eu não sei. Eu só procuro. O que que eu tenho que fazer? Você fala pro médico, o que eu tenho que fazer agora? Tem que ser feito. O que que eu posso fazer por ele? É isso, porque eu tô aqui pra isso, pra fazer por ele. Eu sempre me coloquei assim. Depois que eu perdi o Pedro, acho que eu já nem, por muito tempo, eu não deixei de pensar em mim, eu fazer alguma coisa pra mim. Que nem a deputada tava falando, a gente se anula muito. Eu me anulei muito, por muito tempo. Tô anulada ainda, me renunciei pra caramba. Abri mão de muita coisa mesmo. De trabalhar, profissão, faculdade, convívio com outras pessoas, porque Samuel não podia estar em festa com um monte de gente, aglomeração, porque tudo era um risco, bactéria, vírus, gripe. Acho que do meado do ano pra cá, contanto que o Pedro faleceu, e eu fiquei sem fazer aniversário, eu fui fazer aniversário do Miguel agora, ano passado, de 5 anos. Porque eu não conseguia pensar em fazer uma festa de aniversário do meu filho que já faleceu, porque eles fazem aniversário juntos, são gêmeos, né? Então eu não conseguia, não tinha ânimo, sabe? Mas quando o Miguel começou a entender, ele começou a me pedir isso. Mãe, eu quero uma festa de aniversário. Quando é que eu vou ter uma festa de aniversário? E aí eu falo que esse foi um grande passo, que foi muito difícil pra mim ter planejado uma festa de aniversário. Que é dos dois, né, no caso. O Samuel mesmo foi do meado do ano pra cá, acho que do aniversário do Miguel pra cá, que a gente começou a expor ele, sabe? Tem muita gente, até da família, que fala, isso é chato. Tamires daqui a pouco vai colocar o filho dela numa bolha, mas é porque ninguém sabe o que a gente passa dentro do hospital. Que quando fica doente, é a gente que tem que ficar lá. A gente dorme numa cadeira dura, que as costas dói, é cãibra, é filho passando mal, é filho sendo exposto a outras bactérias, a outras doenças, dias sem dormir, não comendo direito. Porque quem gosta de ficar comendo no hospital, né, cara? Eu não sei. Eu falo que eu tô vivendo aí o que Deus tá me colocando pra viver. Mas até hoje, amiga, muita gente me pergunta: como que você tá? Não sei. Você tá bem? Não, não tô bem, Eu vou te gente. Eu falar não como que sei você nem como tá. que eu vou ficar. Você, hoje, você é uma inspiração. E tudo que nós passamos na nossa vida, bom, ruim, principalmente as coisas difíceis, elas servem para nos fortalecer. Com certeza, Tamires, você é uma mulher muito mais forte, você é uma mulher muito inspiradora. É difícil, só você sabe as dores que você passa. Mas, se for uma forma de aliviar a sua dor, vamos dizer assim, pensa quantas mães, quantas vidas você está conseguindo impactar através do seu testemunho, Sim. da sua história. Quantas pessoas você já ajudou? Quantas pessoas, às vezes, têm uma situação tão menor, vamos dizer assim, não que a dor dela não seja importante, mas Importante. quando ela escuta a sua história de vida, ela fala: poxa vida. Uma coisa que eu tenho aprendido com maternidade atípica, que é algo muito interessante. Normalmente,
nós humanos, somos muito egoístas, né? Nós temos a tendência de sempre imaginar que a nossa dor é maior que todo mundo. Só Sim, que eu percebo que com a maternidade atípica, é diferente. quando você uma escuta, escuta a história da outra, a gente pensa, meu Deus do Deus do céu, céu. olha só, o dela é Eu mais reclamando difícil. da minha e olha a E o situação dela é dela. Eu mais também difícil. passo por isso, acho que todos os dias. Porque eu tenho contato com um monte de mãe todos os dias e sempre tem uma história mais do que Mais a minha. difícil. Então, que você possa fazer o que você está fazendo, viver cada dia os seus desafios e as suas alegrias também. Você tem o Samuel, que eles graças a Deus. precisam de viver a alegria da vida. Uhum. Não só as dores, elas vêm para nos fortalecer, para nos fazer pessoas mais fortes e com mais empatia. Para quando você olhar para o próximo, você conseguir se colocar no lugar dele. Sim, Mas não se cobre, não faça isso com você, porque você não tem culpa. E a maternidade já nos dá muita culpa. A gente já sim. carrega muitas culpas. Por que eu não fiz isso? Porque você fez muito além do que você pode. Você fez muito além do que você consegue. Você é uma ótima mãe, você é uma excelente mãe e você fez tudo que estava ao seu alcance. Então não se cobre, não faça isso com você. Se eu puder fazer, eu vou te pedir o seguinte: todos os dias, Tamires, você olhe para você dentro no espelho e você fale assim: parabéns, você conseguiu mais um dia. Você é uma excelente mãe. Eu consegui, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou tudo o que eu posso ser. E tá tudo certo. Não se cobre, você não é Deus. É, Você é uma mãe que é capaz de fazer tudo pelo filho e você está fazendo seu verdade. tudo. Sim, E fica tranquila, descansa. E que você use sua história realmente para impactar outras vidas. E para você lembrar que quando estiver doendo, busca um abraço, busca uma mãe que possa compartilhar com você a sua dor. Porque você não precisa ser sozinho. Você não precisa sentir essa dor sozinho. E esse é o nosso objetivo, nosso podcast. Por isso que o diário é algo íntimo. O diário é algo que só a gente às vezes vê. Normalmente ninguém tem acesso ao nosso diário. a mãe tipo, acaba ficando muito sozinha, né, Karen? É uma maternidade muito solitária. Muito. E esse é o espaço para dar voz às nossas dores, às nossas alegrias, a uma maternidade que muitas vezes não é vista, não é parabenizada, é muito culpada, muito Julgada, cobrada, muito julgada. criticada. É, isso E é esse é o verdade. espaço que nós não estamos aqui para te julgar, mas sim para te falar. Nós estamos juntos Obrigada, nessa. tá? Obrigada. E muito obrigada por você compartilhar com nós Eu que agradeço. essa Foi um história, prazer. todo o sentimento. Eu sei para você quanto também é difícil falar de tudo isso. Mas você está conseguindo. E Obrigada. para você não esquecer disso, nós temos um presente para você, Olha. tá bom? Porque a gente faz chorar, mas também a gente faz sorrir. Ai, meu Deus. Para você lembrar durante todo esse processo, dos dias felizes, dos dias tristes, que você é especial, você é um ser único. Você também precisa se ver como uma Que pessoa lindo. importante dentro disso tudo. Obrigada. De coração. Eu acho que se você puder fazer, você tem uma posição de poder fazer algo por um ser que é seu, que você colocou no mundo. Eu acho que é o amor maior, um bem grandioso poder fazer isso. Eu falo que eu sempre me sinto útil. Estou sendo útil levando meu filho, porque eu tenho condições de levar, tenho condições de estar acompanhando ele, sabe, de estar lá com ele. Eu sempre falo isso para as mães, gente, vocês não estão sozinhas. A gente fica muito sozinha porque a sociedade nos escanteia demais, mas vocês não estão sozinhas. Sintam-se abraçadas. É isso mesmo, gente. Sintam-se abraçadas, vocês não estão sozinhas. E eu quero agradecer você por nos acompanhar até aqui. E lembre-se, a dor do luto nos despede de uma parte da gente, mas também nos abre um caminho novo. A superação não é esquecer, é honrar, é entender que mesmo quando tudo parece ter desabado, a gente pode recomeçar. E nesse novo caminho, sonhar volta a ser um ato de coragem. Não deixe de sonhar por você, pelos seus filhos, pela sua história. E esse podcast, quero lembrar, é uma produção da VW Comunicação, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se você gostou desse episódio, siga o nosso canal, compartilhe e deixe nos comentários qual parte você gostou mais, hein? E se você tem alguma sugestão de tema ou convidado, manda para nós. E até lá, nos vemos em breve.